Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 5 a 13. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não com a água somente, mas com a água e com o sangue, e é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. Os três tendem ao mesmo fim. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, pois este é o testemunho de Deus, testemunho que deu de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu em favor de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevi tudo isso a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui na minha Bíblia tem várias referências de rodapé importantes, porque São João está falando aqui a esta comunidade e dando testemunho importante de uma fé que, como nós lemos no início, deve permanecer com aquilo que eles conheceram desde o princípio. E São João usa essa carta para confirmar os seus e para denunciar os erros. Vamos de novo aqui, versículo 5. Quem é vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Certamente tinha alguns que não acreditavam que Jesus é o Filho de Deus, porque nasceu no seio da Virgem Maria. Olha, veio na carne. Veja que essas realidades que São João está dizendo são próprias daquilo que nós rezamos no nosso credo. O credo, ele vem justamente em resposta à crescente da heresia, que dizia que Jesus, Deus não tinha se encarnado assim, aquilo não era de verdade, porque Deus não podia ter morrido, etc. Mas como que não pode morrer se ressuscita? Então aquilo gerava muita confusão em muita gente. E São João vai dizer que Jesus é o Filho de Deus, de verdade. Ele encarnou, ele morreu de verdade e ele ressuscitou de verdade. Se ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Mas para acreditar nisso era preciso ter uma pobreza tal de coração para aceitar a revelação do Evangelho, porque isso era uma novidade. Isso era uma novidade e acreditar. E ele chama como testemunha o Espírito, a água e o sangue. Jesus foi batizado, E no batismo de Jesus o Pai disse: Eis o meu Filho amado, no qual ponho o meu agrado. A pomba apareceu ali, o Espírito apareceu em forma de pomba, o céu se abriu ali, houve uma manifestação. Mas
Se Jesus não tivesse ressuscitado, nada disso seria, teria valor, porque permaneceria na morte. Foi todo um espetáculo para nada. Não, mas Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. E na cruz, do lado de Jesus, a água e o sangue que jorraram do lado de Jesus também são esse sinal. Também são esse sinal. Então, do batismo, a água viva, o sangue redentor de Jesus, tudo isso é sinal de testemunha. E aí ele vai dizer aqui no versículo 7, porque 3 são os que testemunham. Quem são esses 3? E aí, na nota de rodapé, vai dizer assim, apesar de esse estar ausente, no versículo 7 e 8, é um acréscimo na Vulgata, está ausente em alguns manuscritos, aparece que é porque há 3 que testemunham no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Esses 3 são um só, e há 3 que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 também são um só, são unânimes. Os 3 testemunham que Jesus é Deus. Os 3 dão o testemunho. Por que tem que ser 3? Porque isso estava na lei dos judeus. Para um testemunho valer, eles pegavam 3 testemunhas, 3 pessoas. Para quê? Para que, se elas falassem a mesma linguagem, ali estaria o quê? Estaria uma verdade. Fala assim, olha, são 3 testemunhas. Essas pessoas viram. E elas ali tinham o poder de julgar, de alguma forma, o acusado. Ou de testemunhar a favor, de ser uma espécie de paráclito, de advogado. Bom, Jesus tem essa testemunha. E essas testemunhas convergem para uma mesma verdade, que Jesus é o Filho de Deus. Então, quem tem a fé, quem vence o mundo, é quem acredita nesse testemunho, que Jesus é o Filho de Deus. Olha, tem tanta gente hoje que não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Acredita mesmo. Não é só dizer, Jesus, né? Tem muita gente que diz que Jesus foi só um grande profeta. Mas não, Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E há um testemunho de Deus que esse testemunho é maior. Olha o versículo 9 que vai dizer: se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Pois este é o testemunho de Deus, testemunho que deu de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu em favor do seu Filho. Deus deu testemunho em favor do seu Filho. Nós que cremos nisso, temos a vida eterna. Olha só o que São João vai dizer no versículo 13. Eu vos escrevi tudo isso, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes a vida eterna. Olha, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E não é aquele crê de, olha, eu acredito em você, viu? Não. Se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu vivo por Ele. Eu o adoro, eu oro, eu vou participar da igreja. Tem toda uma consequência desse eu creio. Não é só palavras. A gente já aprendeu que esse amor que nós recebemos de Deus, a gente devolve a Deus inspirado por Ele, cheios do Espírito Santo, para viver os mandamentos e cumprir a vontade de Deus. E esta é a fé. Esse é o vencedor do mundo, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E crê no testemunho que a igreja dá do Filho de Deus. Talvez hoje para nós, lermos isso aqui, pô, Espírito, água, nossa, esquisito, como é que eu vou entender isso? Talvez você não entenda bem essa realidade que para eles era muito clara no testemunho e de tudo aquilo que a igreja, que começava ali
apontava para os primeiros cristãos. Olha, tá vendo? Esse é o testemunho. Aquilo que aconteceu na cruz lá, o lado aberto de Jesus. Tá vendo? Isso é testemunho. Olha o batismo de Jesus. Isso é testemunho. Olha a transfiguração. Isso é o testemunho. Sinais claros, fatos claros. Olha a ressurreição. Tá vendo? Testemunho. Esse é o Filho de Deus. Esse é Jesus. Olha as Escrituras. Talvez para você isso esteja muito distante. Distante de você por causa do tempo, da cultura. Mas o que João quer nos ensinar nesta carta não muda. O que ele mais quer nos ensinar nessa carta é: ouça a igreja. Ouça a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela traz o ensinamento da verdade. E é por este ensinamento que nós vamos nos manter em Deus. É isso que nós precisamos guardar no coração, irmãos. Porque o testemunho de Deus é maior. Vamos anotar no nosso diário. Olha, tá fácil hoje de anotar, viu? Tudo isso aqui é princípio eterno. Do versículo 5 ao versículo 13. Pode anotar no seu diário os princípios eternos. Diante disso, qual é a mensagem de Deus para você hoje? E como colocar isso em prática na sua vida? É isso que nós precisamos anotar no diário e lutar para viver. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.